trabalhar aqui o nosso estágio de psicopedagogia escolar. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o psicopedagogo. Ele é um profissional indicado para assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos no processo de ensino e aprendizagem. Tem uma atuação preventiva. O seu papel é assinalar e analisar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. O psicopedagogo é um profissional indicado para assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos no processo de ensino, aprendizagem e tem uma atuação preventiva. O psicopedagogo estuda os processos de aprendizagem das crianças, adolescentes e até mesmo dos adultos. Ele indica as dificuldades e transtornos que intervêm na assimilação de conteúdos, fazendo uso, assim, de conhecimento da psicologia e antropologia para analisar o comportamento do aluno. A psicopedagogia voltada aos transtornos de aprendizagem em ambientes de ensino, como as escolas, é fundamental garantir que os conteúdos possam ser assimilados e os alunos tenham a oportunidade de desenvolver o seu raciocínio, inteligência, imaginação, criatividade e outros aspectos. O psicopedagogo pode avaliar o aluno com o intuito de identificar possíveis situações que interferem no seu desempenho escolar. A atuação do profissional visa garantir o bom andamento das atividades, além de possuir uma importância significativa para a atuação escolar. Vale lembrar que o psicopedagogo ajuda a fechar um diagnóstico, mas qualquer laudo deverá ser feito por um médico. Além disso, o psicopedagogo possui um importante papel para a intervenção junto à família dos alunos, visto que o ambiente familiar também influencia no aprendizado e o desenvolvimento infantil. Quais são os transtornos da aprendizagem mais comuns que acontecem? Confira abaixo os tipos mais comuns de transtorno: a dislexia, a descalculia, a disgrafia e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Estes são os mais comuns e os mais encontrados hoje em dia nas escolas. O psicopedagogo vai se deparar com todos eles com frequência. Hoje, no nosso estágio, vamos destacar a dislexia, que tem como principal característica a dificuldade de ler e escrever. Dislexia é um transtorno na linguagem falada e escrita. Acredito que nessas alturas você já deve saber, não é mesmo? Mas tem um fato muito curioso, que muita gente não fala a respeito disso. Mas você sabia que a dislexia em estudos comprovam, e alguns estudos já comprovam, que na sua maioria ela é do fator do sexo masculino? E que tem vários outros fatores que podem classificar, digamos assim, a dislexia, que são fatores que podem ser de forma genética, adquirida, multifatorial e até com todas essas de forma chamada mista. A dislexia disfonética é a troca dos fonemas. Sabe? Quando a pessoa ouve a palavra e o cérebro ele não consegue decodificar aquilo dali e ele entende de uma outra forma. Um exemplo, alguém diz assim, de vez em quando, e a outra pessoa entende de cor de vez. Isso não é palavra inventada da minha cabeça. Eu já ouvi. Então, o cérebro ele tem um processamento de forma diferente. E aí aquela pessoa não entende a palavra conforme ela for dita, mas ela imagina aquela palavra dentro da cabeça dela e ela assim pronuncia como se fosse normal.
e para ela é normal. A dislexia, por exemplo, que é da forma escrita, vou falar de forma mais simples, que é aquela forma espelhada. Quando a criança, principalmente na alfabetização dela, ela começa a inverter as letrinhas. Lembra do filme Como Estrela na Terra? Ele enfatiza muito isso, ele mostra muito aquela criança como os pais não entendem a dificuldade daquela criança. Então, eles classificam a criança como uma criança sem modos, rebelde, mas na verdade ela é uma criança dislexa. E lá no finalzinho, na metade do filme pro final, isso vai ser descoberto através de um professor que é artista e também é dislexo. E aí começa a transformar todo aquele filme. Eu queria então finalizar algo que Albert Einstein disse, e ele também era um dislexo. Ele disse o seguinte: quando leio, somente escuto o que estou lendo e sou incapaz de lembrar da imagem visual da palavra escrita. Albert Einstein. Vamos falar sobre algo bem curioso no que o psicopedagogo escolar acaba se deparando em sua vida profissional. A dislexia. O que é isso? O que tem a ver com o trabalho do psicopedagogo escolar? Tem cura? Tem intervenções? Vamos conhecer? A dislexia é um transtorno que afeta habilidades básicas de leitura e linguagem. Ela tem as suas raízes em sistemas cerebrais responsáveis pelo processamento fonoaudiólogo. Essa diferença no processamento fonológico faz com que pessoas com dislexia tenham dificuldades para processar os sons das palavras e associá-los com as letras e sequências de letras que os representam. Outras características comuns da dislexia incluem dificuldades como nomeações rápidas, memória de trabalho e processamento de informações. A dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem, porque os seus sintomas geralmente afetam o desempenho acadêmico dos alunos. E não existe nenhuma outra alteração neurológica, sensorial, cognitiva ou motora que justifique as dificuldades observadas. Ela afeta principalmente processos de alfabetização. No dicionário, substantivo feminino, Medpsycholing. 1. Perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos escritos e signos verbais. 2. Dificuldade para compreender a leitura após lesão no sistema nervoso central, apresentada por pessoas que anteriormente sabiam ler. Como identificar a dislexia? Você acha engraçado quando seu filho fala errado? Ele costuma inverter as sílabas das palavras, como salada por sadala? E quanto às rimas, ele tem dificuldade para aprendê-las? 1, 2, feijão com arroz, por exemplo. Essas podem ser algumas manifestações iniciais da dislexia, um transtorno específico da aprendizagem, cuja origem é neurobiológica e afeta cerca de 7% da população geral.
A condição não está relacionada à inteligência, pois são crianças com as funções intelectuais normais. Também não está relacionada à falta de oportunidades, ao ensino inadequado. A dislexia está ligada a um déficit fonológico, ou seja, ela não desenvolve a consciência de que a linguagem é formada por palavras, as palavras por sílabas, as sílabas por fonemas, e os fonemas são as letras do alfabeto que representam os fonemas. Para que a leitura e a escrita ocorram, é necessário que todo esse processo seja entendido de uma forma automática, explica a neuropediatra. Dislexia e comorbidades. Na última versão da DSM-V, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, todos os transtornos de aprendizagem foram classificados dentro do diagnóstico geral do transtorno específico de aprendizagem, incluindo dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, entre outros. Isso porque, em cerca de metade dos casos, as crianças podem apresentar mais de um transtorno. Outro diagnóstico muito prevalente nesta população é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Estima-se que de 25 a 40% das crianças apresentam os dois diagnósticos de TDAH e dislexia concomitantemente. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é feito pelo neuropediatra, em parceria com a equipe de profissionais, como um neuropsicólogo, um geneticista, entre outros. Quando o tratamento é importante dizer que a dislexia não tem cura, mas a intervenção precoce é fundamental para ajudar a criança no processo da aprendizagem. Essas crianças podem e conseguem aprender, mas para isso é preciso adaptar os materiais, o método de avaliação e de ensino, assim como é preciso que os pais façam treinamentos específicos e estejam engajados no processo de aprendizagem para contribuir para o sucesso na vida acadêmica da criança e do adolescente. Jogos e intervenções psicopedagógicas na dislexia. Os jogos são grandes aliados para ensinar, lúdicos e divertidos. Os jogos são excelentes opções de atividades para crianças disléxicas, já que promovem o aprendizado brincando. Além de tornar o conteúdo mais dinâmico, eles também funcionam como ferramentas importantes para promover o desenvolvimento de crianças com transtornos de aprendizagem. Agora vamos dar uns exemplos de jogos que podemos fazer com as crianças e ajudá-las na dislexia. Hoje vamos dar exemplos a jogos que ajudam crianças com dislexia. O quebra-cabeça com sílabas é uma ótima opção. Vamos começar? Escreve para mim avião. A. Vi. Que letras são essas? Vei. Tá bem. A com tio e o O. Então me lê aí, o que está escrito? Avião. Ok. Agora tu me escreve banana. Banana. Ba.
Quais são as letrinhas que fazem o som do nã? N-A. Ok. Nã. N-A. Banana. Na. Muito bem. Agora, escreve para mim tesoura. Fala a palavrinha antes. Tesoura. Ok. Eu não sei o que é esse T ou esse T. Tem dúvida, porque... Temos que ver qual é o que cabe no restante lá, né? mas o problema Tenta. é que esse daqui, ele é liso, mas ele não cabe no lugar. O se ele é liso no final é porque ele é o... Primeiro, Não. o último. Isto mesmo, então não é este, né? Esse aqui. Ótimo. Mas tá certo escrito. T. Zou. Zou. Não pode... Como é que é o zou? S-O-Zou-iu. Isto mesmo. Aqui, tesouro. Ai, não tá entrando, eu acho. Tesoura. Ura. Como é que é orar? R-A. Esse não pode. Tem que ser outro. Então vamos procurar outro orar. Aí! Tesoura. Muito bem. Parabéns. Outra opção também é o Imitatrix, aonde um jogador fica com a cartinha escondida na cabeça, enquanto o outro tem que ler o que está escrito e imitar. Então vamos lá, nós vamos jogar um pouquinho para vocês verem como é. Antônia, pega uma cartinha, por favor, sem olhar. E assim. Então, esta rodada é minha. Eu vou ler lá o que está escrito e vou imitar para ela descobrir o que é. Cachorro. Isto mesmo. Agora é tua vez. Vamos lá. Um dragão? Isso aí. Então lê para mim o que está escrito. Dragão. Vamos mostrar. Olha para cá. Que cor Muito bem. é? Quando a pessoa acerta, ela pula uma casinha. Vamos lá de novo? E tem que pular na cor que tá aqui embaixo. Vamos lá de novo? Posso olhar? Pega. Tá virado? Então, Deixa eu segurar aqui, vou te filmar. não, pode segurar a cartinha para mim, por favor. Parece... Dançar. Dançando. Vou te ditar as letrinhas para te ver se tu acerta, ok? S, O, L. Sol. Isso aí, muito bem. Então, pessoal, este jogo podemos fazer com mímicas ou como eu fiz agora com o sol. A gente dita as letrinhas para a criança descobrir o que é, juntando as letrinhas e formando a palavrinha.